Boa tarde, Silveli. Boa tarde, Karen, Leandro, a Glória, a Gabriela. Boa tarde a todos e a mais quem eu não estou vendo por aqui. É uma felicidade muito grande estarmos encerrando hoje. Cristina, boa-vinda, Cristina. Hoje, então, encerramos o nosso ciclo de palestra desse segundo semestre do ano de 2000. Agora temos o próximo, no início do ano de 2021, do ano 2002. Estamos encerrando esse ciclo de palestra no Seminário Permanente sobre arte e devoção, agora no segundo semestre de 2020, e começaremos, então, um novo ciclo no primeiro semestre de 2021. Então, mais uma vez, os cumprimentos a Karen, a Silveli, que é a palestrante de hoje, a Glória, o irmão Pedro, o irmão Luiz Maria, a Gabriela, o Leandro, a Cristina, o Tiago, o Pedro e a Renata, e mais quem eu não estiver vendo por aqui também. Então, a Silveli hoje vai falar para nós sobre oratórios. Então... Olá. Boa tarde. Já posso começar, Dom Mauro? Uma palavra, Silveli. Sim. Ok, então. Boa tarde, então, a todos. Meus agradecimentos, né, novamente ao Dom Mauro, responsável por este importante evento, né, o Seminário Permanente Arte e Devoção, sobre Arte e Devoção, à Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro, e a todos aqui, colegas, né, presentes. É uma grande alegria estar aqui, ter participado dos encontros como ouvinte e hoje como, né, colaboradora, né, nesta ação interdisciplinar de pesquisa, estudo e debate. Muitíssimo importante, sobretudo nos dias atuais. Bem, neste sentido, a minha breve fala traz um pouco de minhas investigações sobre documentos da Igreja ou relacionados à Igreja, hoje salvaguardados em arquivos, instituições museológicas e coleções. Nesse exercício de observações, eu tenho podido notar, inclusive, acho importante comentar isso, o grau de responsabilidade e importantes ações que cabe aos envolvidos diante de todo esse patrimônio material, das políticas educacionais de acesso ao seu estudo e pesquisa, do patrimônio, da cultura material religiosa, sobretudo. Bem, então, vou passar aqui para... segundo slide. Bem, já direcionando-me aqui ao título desta breve, como eu disse, comunicação, posso dizer que os oratórios setecentistas e oitocentistas, sobretudo, os quais nos interessam aqui, são, sim, importantes artefatos que atuam como interlocutores sempre, dinâmicos, diálogos sempre reabertos, em torno aí, da sua existência. Essa pesquisa eu desenvolvi há 10 anos atrás, na busca pelo ato de produção dos oratórios como fonte de informação histórica. E assim, além de observar as próprias peças, fui em busca de uma bibliografia pertinente e de testemunhos documentais, ou seja, de fontes primárias, como os códices cartorários, tanto os inventários quanto os testamentos, documentações importantíssimas, mas na época eu pensava que poderiam eventualmente possibilitar o levantamento de dados
sobre a vida espiritual e a materialidade, né, na vida cotidiana doméstica, né? Então, esse foi o meu objetivo primeiro. Bem, e ao, né, analisar os inventários, os testamentos, como eu disse, tendo em vista, então, buscar, né, informações a respeito da materialidade que cerca, né, os oratórios, primeiramente pensei, né, os oratórios enquanto objetos, artefatos, né, de cunho devocional, eu me deparei com informações, né, que me levaram, né, a uma outra utilização, né, do oratório no contexto doméstico, ou seja, do oratório elevado a altar, né? Por quê? Porque no âmbito dessa documentação, dessas fontes textuais, né, cartoriais, dos testamentos, dos inventários, eu pude notar, né, nas descrições, né, determinações, né, por parte, no caso dos testamentos, né, direcionando determinações, direcionando as pessoas, os familiares que ficariam, né, com os determinados aí objetos, e no caso, né, dos objetos de cunho religioso, com, né, o oratório, né, a imagem, né, ali entronizada, inserida, e as alfaias que o acompanhavam, né, no momento das celebrações do santo sacrifício da missa, do batismo, e documentos esses que, né, não se referiam somente a, né, detentores que habitavam em áreas rurais, né? Então, os primeiros processos, os primeiros documentos, né, em que tive acesso, né, tratavam-se de detentores que habitavam, no caso aqui, não é, porque pesquisei, não é, no âmbito paulista, que habitavam no centro da cidade de São Paulo, né? Então, me direcionei, não é, à Cúria, não é, ao Arquivo do Estado depois, e não é, a Cúria Metropolitana aqui de São Paulo, né? Em busca, então, não é, de documentos, né, que abordassem, né, essa utilização. Claro que, né, nesse ínterim, né, em diálogo com o meu orientador, com um professor também que muito me ajudou, né, o meu orientador Luciano Miliaccio, e também o professor Carlos Lemos, não é, que me disse, vá até a Cúria e busque informações a respeito dessas práticas, documentos a respeito dessas práticas no interior das moradias, né? Porque já o Saia, não é, comentou algo a respeito desses documentos, não é, quando tratou das casas bandeiristas. Então, não é, me direcionei à Cúria, não é, tendo em vista, então, não é, buscar informações a respeito dessas práticas. Muito bem. E tive, não é, ali uma ajuda fantástica, importantíssima para o meu trabalho, não é, do Roberto Gava, na época, que era bibliotecário do arquivo da Cúria aqui de São Paulo, me ajudou muito no levantamento, né, dos breves, né, então vamos falar disso agora. Né? Então, encontrei fontes, né, os denominados breves apostólicos de oratório, fonte, manuscritos, né, do século XVIII, XIX, que, no seu conteúdo, como eu vou, não é, comentar, direcionaram recomendações, não é, e conceitos sobre a vigilância ao fazer artístico, inclusive, né, no âmbito do serviço litúrgico e da espiritualidade católica. Bem, então, não é, no contexto dessa documentação, né, trago aqui trechos, né, de pastorais, de visitas, cartas pastorais. Por quê? Essa documentação, né, ela, né, entrou em, como eu posso dizer,
foi veiculada, né, com muita importância, a partir, então, né, da entrada, né, ou seja, do decreto real da criação da Diocese de São Paulo, né, em 1745, em que Dom João V nomeou Bernardo Rodrigues Nogueira, né, para o primeiro bispo paulista. Né, e no rol de medidas, né, vi, né, o controle, né, o direcionamento de Dom Bernardo, né, ao controle das atividades realizadas pelos capelães e também pelos leigos, né, em torno das práticas, né, religiosas, não é? Ou seja, tendo lá o oratório como polo, não é? Aglutinador de práticas religiosas litúrgicas. Né? Muito bem. Então, num documento né, então, vejam que aqui nós temos, né, um documento, né, importante, né, que nos mostra, né, há vários, né, documentos que colocam aí a preocupação, né, de direcionar capitulares para, né, observar, né, como, né, as celebrações, né, transcorriam no contexto das moradias rurais e urbanas. Né? Então, aqui um documento, né, também importante de Dom Bernardo, né, em que ele ordena, não é, todos os párocos, o registro de cada um dos oratórios de sua freguesia. Né? Em outro título, se assentarão os oratórios particulares que houver na freguesia, individuando por quem, em tempo, e a que pessoas foram concedidos e por quantos anos tem licença de uso deles. Pois bem, nesse, não é, procurar, né, nessa busca, então, além da documentação, então, encontrada nos livros de tombo da Cúria, né, obviamente que, né, já o título diz, né, além das, então, visitas pastorais, cartas pastorais, né, os denominados breves apostólicos de oratório, que entram ou entraram em cena juntamente, paralelamente a essa documentação, né, que muito me interessou naquele momento, me interessava naquele momento. Então, encontrei, né, 91 processos, né, no período de 1730, aqui como coloco, né, a 1850, né, em que, no teor, o teor desse documento, apresenta uma preocupação, como eu já disse, que vimos nos outros, nas cartas, nas visitas, com a condição espacial, a ornamentação direcionada à utilização do oratório elevado a altar, nas funções da liturgia. Bem, e aqui, um breve, mostro aqui um mapa, que percorre aí os locais, em que os breves foram aí direcionados, as concessões para as celebrações. Ou seja, se vê que no 19, o número de processos aumentem muito, não só no 18, obviamente que muita documentação pode sim ter sido ocasionado alguma questão com a documentação, mas nessa conjuntura se vê que o século XIX, então, abriga um número bastante importante desses processos. Então, nesse processo, na observação desses documentos, vemos que eles eram escritos em latim e direcionados em caráter pessoal aos favorecidos pelas graças pontifícias de oratório privado. Então, aqui temos um exemplo de um processo em latim, direcionado, então, saía daqui do Núncio Apostólico, era direcionado à Sé Romana e, posteriormente,
né, já com, não é, aí a concessão, né, vinda, né, firmada pela Sé Romana, quando, não é, chegava ao Brasil, né, aí sim, né, que se seguia a petição inicial, né, junto com esse documento papal. Né? Então, vemos como, sim, um privilégio, né, não deixa de ser, porque era bastante onerosa né, esse processo todo, né, esse privilégio, né, de celebrar o santo sacrifício, né, e outros sacramentos diante dos oratórios. Né? E, nesse caso específico, né, direcionado aqui ao Bispado de São Paulo. Nesse caso, então, né, o breve apostólico de Maria Caetana de Assunção, entre aí os 91, não é, processos. Bem, então, além, né, de toda esse corpo documental, em fontes primárias, né, cartoriais, ligadas aí à igreja, né, eclesiásticas, né, eu posso dizer que passei, então, por algumas dificuldades, percalços. Por quê? Né? Porque eu tinha em vista, né, em busca de, nesses documentos, de informações que pudessem, né, trazer, né, informações sobre atribuições, datações precisas, né, ou autorias relacionadas a esses oratórios, né, o que não foi possível. Não há nessa documentação, pelo menos até agora, não é? Eu teria que retornar à documentação, talvez com mais paciência, demorar, né, um pouco mais, né, para poder, não é, ali buscar, não é, nomes, não é, dos artífices que ali trabalharam, ou mesmo sobre datações precisas, né, a respeito das peças. Bem, então são lacunas que, obviamente, né, outros trabalhos poderão, né, dar aí continuidade. Bem, há, então, composições de aspecto retabular, né, nesses oratórios, em que nós podemos, inclusive, observar, né, elementos, né, artísticos, né, presentes em muitos retábulos, né, do período. E, não é, há pesquisadores hoje, mineiros, que estão, né, aí, estão dando continuidade ao estudo dos oratórios, sobretudo de cunho devocional, né, mas é importante, então, esperamos aí que, né, outros trabalhos venham, né, trazer informações sobre, né, a utilização dos oratórios e, né, também por meio de, não é, comparações, né, o conhecimento que se tem, né, do repertório retabulístico de igrejas, né, mineiras, né, trazer aí, não é, atribuições, indicações, né, sobre os artífices. Né? Então, há um trabalho preciosíssimo que, né, está aí em desenvolvimento numa Universidade Federal de Minas. Então, esperamos aí firmemente, né, essas, né, relações. Bom, então vamos lá. Então, além dessa documentação, né, primária, temos aí, né, fui buscar, né, nos documentos, né, ligados, inseridos aí às práticas, né, no contexto doméstico, né, onde? Nas constituições. Então, aqui eu mostro, apresento para vocês algumas, né, indicações, né, algumas publicações que nos trazem aí, né, as adaptações, né, para a realidade colonial das decisões tridentinas, né, por meio, por exemplo, das constituições primeiras, né, do arcebispado da Bahia, de Dom Sebastião Monteiro Vide, né,
Então, há uma publicação com estudo, essa que eu mostro, com estudo introdutório, edição de Bruno Feitler e Everton Salles Souza, que fala, né, que contextualiza, né, a importância das constituições e como elas foram veiculadas. Né? E, né, há vários, né, pontos que podemos perceber sobre os ecos, né, dessas normativas, né, que nos trazem aí a fala de Trento, em torno do oratório, da utilização do oratório como espaço, ou seja, né, como objeto inserido no espaço, objeto consagrado, né, inserido no espaço das residências, que, né, deveria, né, só assim ele, no caso de uso litúrgico, né, levado a altar, o oratório é levado ao altar, composto por pedra dara, né, pela pedra dara. Então, há documentos, né, importantes, né, falas, trechos, né, de Monteiro Vide, que, né, nos mostra, então, essa preocupação, né, com os sagrados cânones, a respeito, então, né, das celebrações nas casas, né, que essas celebrações ocorressem em lugar decente, ou seja, livre dos usos domésticos, né, que, né, ocorressem, né, em espaço reservado para, né, tais celebrações, né, dos sacramentais, seja o que mais, né, acontecia do sacrifício eucarístico, né, também do batismo, extrema-unção, em torno do oratório elevado ao altar. Né? Bem, pois não? Bem, então aqui temos, não é, além, né, das constituições e de seus importantes trechos, né, a fala de um jesuíta sobre, né, aí, a conceituação do oratório, obviamente, como, né, objeto de devoção para as práticas, né, da oração, e também o oratório, né, utilizado como objeto litúrgico. Né, e toda aí a preocupação que a igreja, que as autoridades eclesiásticas deveriam aí assumir, né, em torno dessa, né, prática. Então, aqui nós temos duas definições. Né? O privilégio, então, do oratório privado, né, que consiste em poder celebrar, mas, não é, tendo junto a ele a pedra dara, que é, né, a presença, obviamente, de Cristo. Bom, e que pedra dara, vamos lá olhar, não é, que podemos, não é, então, tratar aqui, não é, da feição, então, do altar propriamente dito, né? Pedra de Ara. Bom, então aqui mais alguns, né, objetos importantes, livros, né, que também, né, nos auxiliam no, né, tratamento, no estudo, né, dos oratórios. Então, com relação à, né, utilização dessa pedra dara, né, da importância da pedra dara. Então, vamos lá. Gabriel Frade, temos, né, também Cláudio Pastro, e, obviamente, né, nesse contexto, já que eu estou aqui apresentando as várias obras, né, em que algumas eu ainda não tive acesso, como o Discurso da Imagem, que já encomendei, então são, né, indicações bastante importantes que, além, então, né, dos documentos que tratam dessa parte mais, vamos dizer, de burocrática, não é, que se desenvolve em torno aí das práticas necessárias, não é, pela visão da igreja, obviamente, né, e para se conseguir, não é, o decoro, a adequação necessária, né,
Também há ornamentação, também há um discurso, não é, ornamental que, como eu disse, não é, segue aí junto, não é, caminha junto com, não é, as peças, não é, todo aí um repertório, uma linguagem ornamental, não é, entre símbolos, não é, imagens que eu digo de perfil antropomórfico, não é, também, não é, de imagens vegetalistas, não é, toda uma composição, não é, que, né, simbólica, né, ligada ao cristianismo, né, às simbologias cristãs, né, ao agiológico, cristológico, mariológico, e também aos elementos, né, iconográficos, né, de cunho ornamental vegetalista. Muito bem. Então, olhando agora para, não é, a materialidade, eu trago aqui, né, uma imagem, né, de um oratório, de uma pedra d'ara, né, que está aí ao lado, né, e o espaço, né, que os oratórios, né, que tinham, né, ali a função, né, de ser polo, atuar como polo aglutinador das vivências religiosas nas funções da liturgia, né, da missa, né, em torno dele, haveria, então, de ter, né, o essencial, que é a pedra, né, a pedra d'ara. Então, inclusive, esse, né, oratório que nós estamos vendo, né, possui, né, como vemos, o espaço para receber, né, a pedra. Bem, então vamos lá. A pedra, não é, que, né, contém, como nós estamos vendo, né, as relíquias, né, relíquias, não é, de santos, né, como a gente, não é, sabe, né, que pelo menos, né, nesse momento, né, que eu estudei, né, vi a importância que não só, né, nos altares de madeira né, no altar-mor das igrejas, como também, né, nos oratórios elevados altar, não é? A necessidade de, no momento da celebração, né, ter, não é, a pedra ali, né, incorporada. Então, a questão do altar relacionado ao culto dos mártires, né, já é, como diz Gabriel Frade, professor Gabriel Frade, em arquitetura sagrada no Brasil, né, já é antevista no livro do Apocalipse, né, quando se diz, quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as vidas dos que tinham, não é, sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Né? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Né? Continua o professor. Havia o pensamento de que, né, se o altar representa Cristo, o Cristo não podia estar completo sem os seus membros. Né? E os mártires são certamente membros gloriosos do Cristo glorioso, né? Que, com seu sacrifício, conformaram ao sacrifício do Cristo. Né? Muito bem. Então, pois não, alguma pergunta? Abriram? Gostariam de perguntar algo? Não? Posso... Estão me ouvindo? Pode continuar, Silveli, pode continuar. Ok. Então, nesse modo, né, a celebração em que os santos eram honrados, né, passou-se aí, então, ao longo do tempo. Né? E o cuidado que se tinha, não é, nesse momento, que a gente vê, inclusive, nas próprias constituições, é de... Né, nesses oratórios, né, elevados ao altar, isso a gente vê nos breves, nas constituições e nos breves apostólicos, que, né, Cristo, né, ou seja,
o principal, não é, da celebração, não é? A celebração, o altar que representa Cristo, não é? Ser valorizado mais, não é? Obviamente, ou ter o cuidado de não deixar que santos, né, ali inseridos em pintura ou, não é, em escultura, né, fossem aí mais valorizados que o próprio Cristo. Por isso que nesses oratórios, né, as imagens, né, devocionais que suscitam a comoção, né, elas são menos utilizadas ou pouco utilizadas nos oratórios, né, elevados a altar. Diferente, obviamente, né, de outros que, né, sem essa, né, preocupação, né, sem essa intenção precípua, né, utilizavam os oratórios como objeto, né, para as práticas religiosas, né, nas funções, né, ou seja, devocionais, né, de oração, rezar o terço, né, o que a gente, né, conhece e tem comumente até hoje. Muito bem. Em Viagem Pitoresca é interessante a gente ver, né, que há outras documentações que nos mostram, não é? Então, eu acredito que todos conhecem, não é, Jean-Baptiste Debré, e as suas incursões, não é, e os outros vários, não é, artistas franceses que estiveram, não é, presentes aqui no início do século XX e puderam, não é, trazer informações, né, para, né, nós, embora saibamos que, né, muitas dessas informações, né, são anotações que vão depois, né, ser levadas, né, para uma reprodução, reproduzidas, né, ao criador, desenhista da imagem, ao intérprete, né, o gravador, mas, né, o que importa é, né, observarmos o espaço que ele já nos apresenta, né, dedicado ao oratório. Oratório que, né, elevado a altar, oratório que diante dele se celebra. Então, aqui nós já podemos ver nessa planta, né, a acomodação do oratório. Né? Lembrem que um pouco mais atrás eu comentei a respeito da utilização do oratório, né, fora, né, dos usos da moradia, né? Ou seja, o oratório livre dos usos domésticos. Então, a gente vê aqui, né, nessa imagem, que o oratório se encontra, né, no alpendre, e é um agenciamento interno que, inclusive, a gente vê nas áreas, né, na época, rurais, né, das casas bandeiristas, ditas bandeiristas, né, em que o oratório e, né, quarto de hóspedes, né, a tríade, quarto de hóspedes, alpendre e o oratório. Mas, nas residências urbanas, também, né, temos aí a referência dos oratórios, né, a inserção dos oratórios, como eu até comentei com vocês, né, que vimos em documentação anterior, lá dos testamentos, dos inventários, a utilização dos oratórios elevados ao altar, né, como objeto de devoção e também como objeto litúrgico, no interior de uma residência urbana. Então, não somente na área rural, mas também na área, né, urbana, próximo já na época do 18 a, né, igrejas, né, como no caso da imagem, não é, lá do documento que eu apresentei, né, de um detentor que morava no centro de São Paulo. Bom, então aqui vemos, né, no contexto, né, desses ubos, né, falei muito do oratório elevado ao altar, não é, mas há, né, obviamente, o oratório como nós, não é, comumente conhecemos, né, como objeto para, né, as orações, direcionados às orações, às práticas, não é, das devoções, práticas devocionais. Muito bem, não é? Com, muitas vezes, não é, elementos iconográficos, né, de particular
não é, devoção do proprietário. Claro que para esse uso nem, não é, naquela época nunca houve a necessidade de uma concessão. Né? Bem, e aí nós vamos ver, não é, representações, importantes representações, não é, escultóricas, não é, ligadas a esses, não é, oratórios, como aqui, que nos remetem, não é, a momentos históricos que conhecemos, não é, da talha, né, talha nacional, ou seja, né, da utilização aqui, como vemos, né, das estruturas em, né, numa riqueza ornamental, com as folhas de acanto, né, a estrutura que, né, possui, né, a palmeta também, as folhas de acanto, né, as espirais aqui, né, as espirais que, podemos dizer, se inspiram nos retábulos, né, presentes em, né, igrejas. Então, são aqui expressões, elementos escultóricos que, né, os nomes já estão aqui direcionados, né, remetem, claro que, né, temos aqui, né, uma manifestação arquitetônica, ou seja, uma organização arquitetônica muito mais, né, simples, no sentido de estrutural, né, mas que, né, há um valor tremendo, né, se pensarmos, né, como, né, nessa época, além dos encomendantes, né, o próprio artífice, né, a forma como esse artífice se apropria, né, observa esses elementos, né, e os, né, insere, né, nas suas, né, nas suas produções. Se compararmos, né, não trouxe aqui, mas podemos observar, né, esses elementos, né, encontrados em várias ornamentações de, né, retábulos tão bem estudados hoje, né, por, né, José Assis, né, Mateus Rosada, um texto, agora último, da Letícia Andrade, que traz aí informações muito, né, interessantes a respeito de todo esse repertório ornamental de várias localidades, aqui São Paulo, Minas Gerais, né, e que nós, né, aqui, né, observando, né, essas peças, né, podemos dizer, de uma função, não é, muito importante, porque carrega em si, não é, elementos, não é, ora, não é, dedicados, como eu disse, não é, às celebrações, e ora, não é, como nós vamos ver, não é, com imagens, não é, ali em pintura ou em escultura inseridas, que mostram, não é, a importância, não é, dessa produção e a importância dedicada, né, dos fiéis, dos próprios fiéis que, né, a valorizavam. Claro que não podemos esquecer que havia, né, nessa época, em termos de materialidade, né, de mobiliário no interior das moradias, né, muito parcos, os materiais, os objetos de cunho religioso, eles eram, né, isso dá para ver lá no hall dos documentos, dos testamentos, dos, né, inventários, que eles eram ali os mais valorizados, né, muita atenção se direcionava a custo, inclusive, né, a essas produções que estamos vendo aqui, né? Então, nessa gramática, né, ornamental, né, desse, né, que podemos, né, dizer que, né, se inspirou, né, ou se inspira no nacional, né, com esses português, né, com, né, as arquivoltas, com, né, a utilização desses fustes espiralados, lisos, mais né, espiralados, os arcos concêntricos, né, e, né, a enaltecer, obviamente, todo aí um repertório já, né, em uso, né, como eu comentei. Bem, vemos um hibridismo. Opa.
que se insere em toda essa ornamentação, as palmetas, as mísulas, não é? Com a cobertura, como eu comentei, com a folha de acanto, né? Esse perfilhar do camarim, né? Com o rendilhado, as pilastras também, né? Ornamentadas com, né? Ornamentação em relevo, ora palmetas ou folha de acanto, folhagens de acanto, elementos aí naturalistas, muitas vezes, como nós vamos ver posteriormente, que se dedicam a imitar, inclusive, pedras. Aqui é um outro, né, oratório, que eu não trouxe o oratório em si, mas que dá para se perceber que aqui, né, é um oratório que se, né, direciona a representar, né, o oratório com o tabernáculo, né, esse da direita, e aqui também com essa volta, onde vemos, né, onde vemos aqui esse, né, a concha, né, como um símbolo também importantíssimo. Então, há simbologias, né, vegetalistas, animais presentes, né? A concha muitíssimo popularizada, né, pelos peregrinos de Santiago de Compostela, na Espanha, né, atributo de São Rafael, que se destacou, inclusive, ao entrar no brasão do Papa Bento XVI. Então, temos aqui, né, peças, né, utilizadas no contexto das residências, mas que, né, nos mostram a preocupação, né, com a utilização, né, desse repertório que na igreja tão caro era. E também a questão do status, né, como eu comentei, não é? Há o religioso, mas a gente sabe também status por parte, né, dos encomendantes, né, desses detentores aí né, do privilégio tanto de obter a concessão para utilizar o oratório como objeto litúrgico, como também para as próprias ornamentações, né, que o acompanham. Muito bem, então, vamos lá. Só preciso continuar aqui. Vocês estão enxergando, pessoal? Tudo bem? Está ótimo, Silveli. Tá ótimas imagens, okay. Muito bom. Bom, então, nessa ornamentação, né, de folhagens na formalha acântica, né, temos, né, os capitéis, né, muitos, né, aí direcionados, sobretudo à ordem coríntia ou compósita, né, como sabemos, e os remates do arco, como vemos aqui, do camarim, que encerra-se com, né, uma roseta, muito comumente também, uma estilização vegetal, que vemos em né, vários outros oratórios, né, e altares, sobretudo dos inacianos. Né? Bem, vamos lá, então, deixa eu... Aqui as colunas, né, o entablamento rompido pelo arco, né? As aduelas também que, né, se veem, né, os freixos e os freixos, né, ou seja, né, as aduelas, né, de sustentação e a de remate, né? A principal, aqui nós estamos vendo a lateral, né? E a roseta, e outros, né, oratórios que também apresentam, né, esse é do, né, tabernáculo que nós vimos anteriormente. Esses dois aqui são ali do Arte Sacra, do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Então, né, há, né, indicação, né, de, mesmo com materiais mais singelos, no sentido de não esculpidos, de não termos aí a talha, a representação em pintura, né, desses elementos. Então, a busca por esse repertório, né, por essa talha, né, é algo que vamos ver de forma aí recorrente. Bem, então aqui há alguns, né, outros exemplos, né, há vários aqui que eu trouxe, onde nós vamos ver, né, vamos ver aí representações várias que, né, no contexto das residências dos artífices aqui, né,
foram aí utilizadas. Então, vemos aqui a coluna torça, bastante delicada, ou seja, variações do dossel, variações que o tabernáculo, a representação, a busca pela representação desses elementos. Então, é valiosíssimo pensar que existia, então, essa preocupação, essa busca pela interpretação dos elementos que presentes estavam nos retábulos das igrejas. Aqui, um pouco mais, nos aproximando, a imagem não está assim tão, mas dá para observarmos, é possível aqui observar, inclusive observar como, muitas vezes, no contexto das, como eu posso dizer, das exposições, do tabernáculo, há aqui uma imagem, ou seja, o que seria, para representar um tabernáculo, há aqui inserido, uma imagem, ou seja, então, por isso, eu digo, reitero sempre a necessidade da gente entender um pouco a respeito dos elementos constitutivos desses objetos, desses artefatos religiosos. Mesmo que, óbvio, não temos aqui, é uma pseudo, mas é uma busca por essa representação. Mesmo nessa busca, há aqui que representar ou indicar o seu uso de forma correta. Então, não é ali uma peânha. Bom, então vamos lá, então, seguindo, vamos ver variações tremendas na busca, então, dessas várias estéticas, dessa talha que vai acompanhar esses oratórios. Então, partindo ali do nacional, nós chegamos aí a uma talha que trabalha com elementos, com as volutas, as palmetas misturadas com acanto, onde vemos o auricular também, ali representada no interior das portas. São cenas aqui que nos remetem, além, então, dos elementos, como vimos lá, vegetalistas, obviamente que temos já aqui representações. Aí eu pergunto a vocês, será que essas representações seriam as representações indicadas para estarem expostas no interior, na face interna das portas dos oratórios que foram já construídos, que eram já direcionados às práticas litúrgicas? Então, vamos buscar os documentos. O que dizia, então, os documentos? Que não, que a comoção, a utilização de imagens no interior das portas não levassem o fiel em termos de o simbolismo ali presente, desviasse o fiel do essencial naquele momento. Então, podemos dizer que os oratórios que nos levam, há aqui uma narrativa didática, claro, mas que nos levam a observar e a nos voltar aí a esses conjuntos de representações ao caráter espiritual, e não, ou não, ao sacrificial, no caso do essencial no momento da liturgia. Ou seja, a custódia estaria presente, ou a pedra d'ara, as
partículas, os mártires, né? Então, o essencial, né, nas práticas litúrgicas. E, né, óbvio que, né, a contemplação, né, que revigora, né, aí o caráter material também do sacrifício, sim, né, de Cristo, sacrifício e caráter espiritual, mas, né, não a palavra em si, né, a palavra que eu digo, a presença, né, por meio, né, ali como comentamos, da pedra, a presença do próprio Cristo no momento da celebração, né, no momento das práticas litúrgicas. Né? Então, uma arte aqui que se volta, né, ao transcendente, sim, né, como o próprio David Morgan, né, que as imagens aqui, né, são vias, não é, Karen? Né, importantíssimas no contexto doméstico. Né? Bom, e aí, né, vamos ter, então, no rol dessas representações, se eu estiver aí em horário já avançado, professor Mauro pode me, né, sinalizar. Está ótimo, Silveli, pode ficar tranquilo. Posso aqui produzir? Posso continuar, então? Então, vamos lá. Então, há várias peças, não é? Onde vemos essas ornamentações, né, aqui presentes, que, né, num hibridismo, né, importantíssimo, bastante aí, interessante, que a gente vê do barroco com, né, aí, elementos, né, ornamentais da estética rococó, que se fazem aí presente, né, com a inserção de, oh meu Deus, de ornamentos, né, que nos remetem, né, a uma estética mais leve, como no caso aqui, né, dos oratórios, né, mineiros, né, é uma outra produção também importantíssima, onde vemos, né, aqui né, geralmente em 2 nichos, né, inseridos aqui com a crucificação, né, o nascimento e a crucificação. Aqui, né, como a gente pode perceber, uma hierarquia, né, o crucificado, né, mais acima, né, nem sempre, mas, né, geralmente se tem aí um conjunto, né, de Santa Parentela, né, Nossa Senhora da Conceição é muito presente, né, também, ou santo de devoção, então varia muito, né, de acordo com, né, as devoções aí de cada, né, fiel. Bom, pessoal, como eu sempre, né, trabalho com interlocuções, se quiserem, podem, né, não precisa deixar para o final, vocês podem intervir aqui, né, perguntar, não é, algo que tenha aqui interesse, senão eu começo aqui, né, falar aqui sozinha mesmo. Silveli, eu acho bom apresentar, se você Você acha tiver... primeiro apresentar? No Então final, tá. temos ainda mais uns 10 minutos. 10? Ai, meu Deus. Tá, então vamos lá. Até pouco tempo, que horas são? Não, tudo bem, então vamos lá. Temos de 10 a 15 minutos, podemos ainda, e depois, então, se você quiser começar já dialogando, tudo bem, mas isso perde um pouco o foco da palestra. Tá bom, então vamos lá. Tá, então vamos lá. Então, nesse aqui, voltando, né, temos aí pinturas, né, temos aí que encerram, né, na verdade, a parte interna das portas, com o coração flamejante, né, os 2 momentos da paixão. Né? Há tramas, né, também, então há elementos escultóricos, há elementos que levam à comoção, né, Nossa Senhora da Piedade, né, Maria ao pé da cruz, né, o Senhor dos Passos, e todo aí um repertório escultórico com, né, como eu disse, as auriculares, né, as rocalhas aqui também presentes aqui no camarim, não é? Rematando, né, esse friso filetado, né, no camarim,
também, não é, são apliques que, né, têm, obviamente, em vista, né, como eu repito, né, reitero aqui, né, buscar os modelos, né, buscar ali se aproximar ali de uma erudição. Né? Então, é um oratório de cunho devocional. Né? Bom, então, vamos lá para, já que temos 10 minutos, olhar, então, para, né, os oratórios, né, típicos aí mineiros, né, onde vemos o denominado Lapinha, conhecido como aí, Lapinha, como eu disse, né, o crucificado, a Sagrada Parentela, representações, muitas representações, né, nos conjuntos, né, da Nossa Senhora da Conceição, São José de Botas, muitas vezes aparece também, né, então todo aí um núcleo, ou seja, né, um grupo, desculpe, de santos e santas do devocionário católico presentes. Né? E, obviamente, na composição, né, além desse sentido ascensional, né, que impõe, como a gente vê, essa hierarquia, né, nós vemos, né, posicionado no lado inferior né, o nascimento, que muitas vezes vem completo, outras não, né, em Talcita. Então, o que eu notei Está sem som. Beli, você ficou sem som. E alguém fechou, não sei. Tá bom, voltou, obrigado. E agora? Tá ótimo, tá ótimo. Oh, meu Deus, não sei. Voltou. Fica tá. Ok. Então, não vi, não é, ainda Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, mesmo em pintura, São Benedito, né, nesses oratórios. Bom, então temos aqui, não é, além, não é, das cenas da Natividade, do Crucificado, né, as pinturas com os evangelistas, né, na face interna das portas. Né? Então, é uma narrativa didática que se apresenta nesses oratórios de cunho, né, devocional que tem, né, em vista, sim, né, suscitar a comoção, né, elevar o sentimento piedoso, né, diante das intercorrências, né, da vida, né, diárias, né, desde, né, tempos, né, em que, né, o orar, né, claro que até hoje sim, mas temos ali, né, de Trento um perfil aqui do nosso, né, devocionário muito forte, né, então esse sentimento religioso que se vê, que temos que olhar, não é, dessa forma também, né, da oração íntima, né, da oração em que, diante, não é, dos oratórios, das imagens pintadas, ou mesmo em esculturas, né, suscitava-se aí, não é, a busca, não é, perante as lamentações, não é, perante aí as dificuldades diárias. Né? Então, o contexto doméstico é, sim, um local, não é, importante, claro que, não é, o interior dos templos, mas também, obviamente, que temos, né, a busca, mas nesse momento, sobretudo pelas grandes distâncias, né, do 19, do 18, aqui nós já temos uma produção que avança o 19, inclusive, né, desses oratórios, né, nessa composição, disposição cenográfica, né, de teor celestial, canônico, né, que avança o 19. Né, por quê? Nesse anterior, nós não tínhamos o vidro, nessas peças aqui, né, nessas outras que estamos aí visualizando, já com as palmetas, né, vemos aqui nessa produção dita Dom José I, né, a utilização, né, um perfil mais delicado, né, a utilização recorrente das
palmetas no cume, né? E com aberturas, elas, não é? Eu brinco, eu falo, ela tem um respiro, né? Elas são mais leves. E uma produção que, a partir do 19, ela vai entrar em cena, inclusive até o final, né? Até como nesse exemplo, 1877, né? De um artífice, Bernardo Gonçalves Chaves de Jesus, né? Aqui inserido, né? Na parte anterior desse outro oratório. Né? Então, vemos que essa produção, né? Dom José I, ou tipicamente mineiro, né? Ou Lapinha, né? Ela, né, foi, né, aí, né, construída, esse conjunto, né, construído, com características muito similares, né, a partir do momento, né, em que o vidro, a partir de 1808, a abertura dos poros, a gente sabe que a introdução do vidro, né, com a Real Fábrica, né, que foi de um português, né, lá em Salvador, não me recordo o nome agora, né, que, né, trouxe, então, né, o vidro liso, né, aí, a ser utilizado, né, com bastante frequência. Inclusive, a gente sabe porque há vincos, né, há, né, elementos nos oratórios, nas peças, para abraçar, né, o vidro, né, para acomodar o vidro. Né, reentrâncias, toda uma estrutura, né, que já tinha em vista receber o vidro, não que ele foi, né, inserido posteriormente, não. Né? Ele já é estruturado, já foi estruturado para receber o vidro. É claro que lá em meados de 1700, nós tivemos, sim, uma oficina de vidro aqui, né, no Brasil, mas que com na época de Nassau, Maurício de Nassau, né, mas quando ele cai no governo, quando ele sai do governo, essa oficina ela é destituída, ela é fechada, aí nós vamos ter essa produção, né, no século XIX, né, produção local no século XIX. Então, esses oratórios, né, são, né, produzidos nesse período. Né? Bem, e, né, eu fecho, então, com essa peça, muito aí interessante, porque, né, podemos ver a abertura posterior, algo muito incomum. Né? Então, achei bastante interessante trazer aqui, né, para podermos aí falar um pouco aí a respeito dessas produções. Claro que aí há repintura, não entro nesse... Né, não dá tempo, né, mas poderíamos aí falar a respeito das repinturas, desculpe, né, que encerram, né, que atuam sobre as peças, né, de forma recorrente, mas o importante é termos, né, em vista uma produção que se faz bastante rica. Há outros aqui também, né, mas que não vem, né, agora não daria tempo, que eu ainda, né, estou mas aí já é uma produção mais recente, né, para a gente ver que, né, esses oratórios, até hoje há, né, colegas que trabalham, né, com os oratórios de forma bastante importante, né, que tem aí em vista, né, trazer, né, esses repertórios ornamentais de épocas, né, várias, né, em cena, né, muito bem. Mas, né, sobretudo, né, mostrar, né, trazer-nos aí, né, como até hoje, né, presente temos essa prática, né, de ter, né, o seu orágo, de ter as suas imagens no quarto, na sala, ou numa devoção familiar, ou íntima, ou pessoal. Então, bem, pessoal, então, né, abro aqui para, né, podermos, aí, como eu disse, né, falar e conversar a respeito dessas, né, produções, e deixa eu só... Muito obrigado, Silveli. Excelente apresentação.
Fico contente de ver aqui a professora Kari, que foi a palestrante de abertura do nosso ciclo de palestra do Seminário Permanente sobre Arte e Devoção. Temos aqui também a professora Fátima Karatza, que é professora do nosso curso de pós-graduação em Arte Sacra, a Cristina, que é nossa aluna do Arte Sacra, mais o Leandro, nosso amigo, o Danilo, que acompanhou todas as palestras, a Glória, a Diana, a Gabriela, a Francisca está por aí também. Estou vendo a Francisca aqui, a Jaqueline, que acompanhou também sempre, a Renata. Então, são bastante participantes. Estou contente de ver todo mundo aqui. Podemos abrir, então, para umas breves perguntas, breves comentários. Eu acabei de colocar no Facebook, de postar no Facebook o link de uma publicação de retábulos brasileiros do professor Francisco Lameira, de Portugal. Então, eu acho que veio bem a calhar. Oi, Miriam, boas-vindas. Boas-vindas agora, mas sei que você apareceu agora, mas eu vi que você está desde o início. Então, essa publicação do professor Lameira, Francisco Lameira, veio bem a calhar com essa apresentação da Silveli, e que, por sinal, ela chega no momento que ela conjuga, né? Faz uma comparação entre o retábulo e o oratório e retábulo. Então, isso foi muito pertinente. A pedra Dara é uma pedra, a Ara, quer dizer, próprio altar, né? A pedra de Ara, a pedra do altar, como ela falou, foi abolida pelo Concílio Vaticano II, então foi abolida. E depois também a questão... Na verdade, a não necessidade, isso até meados, né, do século XX, ainda ela era, né, utilizada. Sim, então, foi abolida exatamente... Aí, posteriormente, né, a década de 60... Né, do Concílio Vaticano II, exatamente, de 62 a 65. E depois, por causa das relíquias também, até a Pedra Dara se colocava as relíquias dos mártires, sim, dos as santos relíquias não dos mártires. mártires. Pois é, isso. Mas tendo em vista a dúvida da autenticidade dessas relíquias, a Constituição Sacrosanto Concilium fala que é melhor, então, não colocar essas relíquias, deixar a relíquia de lado. Sim. Pois é. Então, é isso, podemos abrir. Mas oficialmente, né? Oficialmente era, não é? Esse era o direcionamento, né? As diretrizes. Sim, até o Vaticano II, até o Concílio Vaticano II, essa é a tradição. Sim, perfeitamente. Você deu conta do recado bonitinho. Foi excelente a apresentação. Não, eu sei. Estou falando exatamente acentuando essa mudança de era, essa mudança de conceitos da Igreja. Claro. Segundo a vigência do Concílio de Trento, e agora, a partir da segunda metade do século XX, a vigência do Concílio Vaticano II. Então, são diretrizes distintas, não questão dogmática, mas sim na questão de determinados costumes. Então, isso. Sim. Olá, Nicolás. Comentários? Posso fazer uma pergunta? Pode, Leandro. Uma palavra. Por favor, Karen. Pode fazer. Não, Leandro, vai você primeiro. Tá bom. Aí eu vou em segundo. Pronto. Silveli, é que eu tive visitando algumas fazendas de café lá no Vale do Paraíba, ali na região de Vassoura, Mendes, aqui na Baixa da Fluminense tinha algumas fazendas também do século XIX, e em algumas fazendas a gente via pequenas capelas fora da casa certa da fazenda. Sim. Em algumas fazendas você via um compartimento da casa, um cômodo da casa, como se fosse... No interior da casa, não necessariamente no limite da casa, no interior da casa. Da casa. Inclusive com o quarto do padre anexo, assim, para o padre, quando estivesse de longe,
Né? Em alguns museus eu vi também alguns oratórios grandes, como você mostrou, que chegam a 3 metros de altura, e alguns oratórios em cima do móvel, que tem 60 centímetros, né? Como se fosse oratório ermida, né? Embutido muitas vezes na taipa. Né? Você falou que existia uma autorização do breve apostólico de oratório. Para poder celebrar missas e tal. Tanto essa capela do compartimento da casa, ela era uma capela ou era um oratório? Isso é uma pergunta. E todos esses... Então, depende, porque a capela... Oi, desculpe, pode terminar. Segunda pergunta. Tanto esses móveis grandes, chega a 3 metros de altura, quanto esses móveis ficavam em cima dos outros móveis, também celebravam missa da mesma forma que os grandes e nessas capelas? Vejam, o essencial para a celebração, como eu comentei, é a pedra. Né? É a pedra com, né, as relíquias. Né? Muitas vezes, né, em incursões pelo país, se levava um oratório pequeno, isso há documentação, a breve para oratório portátil. Né? Ou seja, a pedra junto a esse oratório portátil. Então, o oratório, né, com, né, a pedra d'ara, ou seja, é a pedra que, né, o coloca, o eleva ao altar. Não é o oratório em si, é a pedra, né? É a essência, é a presença de Cristo. Então, poderia, porque há breves para essas, né, utilizações, né, em viagens, inclusive marítimas. Não só, né, terrestres. Pergunta do Leandro, se o oratório, essa nomenclatura é um pouco confusa às vezes, Leandro. Existe o oratório móvel e existe o oratório compartimento da casa. Então, é uma capela que às vezes é chamada de oratório. Não, mas aí... Um compartimento arquitetônico, que às vezes é chamado de oratório, às vezes é um mobiliário que é chamado de oratório. Então, isso é realmente um pouco dúbio. Então, temos a pergunta da Karen e depois mas da só uma Miriam. Coisinha, Mauro, só um minutinho. Oi, posso? Então, na verdade, né, o que eleva, como eu disse, né, é a pedra. Então, esse oratório móvel, né, ou oratório, no caso, o móvel, né, chamado de altar, também portátil, ou oratório, né, portátil, ele, né, poderia, como eu disse, a breve para que ele pudesse ser utilizado, né, em qualquer contexto. Mas há algo importante, porque no interior da residência, né, quando havia o breve direcionado para, né, determinada pessoa, era naquele lugar. Eu peço desculpa, porque não podemos fazer uma segunda palestra, porque nós temos tempo. Tá. Então, mas era para... Temos outras perguntas para aquele lugar. E não, só uma coisa. E a capela, sim, a capela curada. Então, se a pedra permanece lá, porque nos oratórios ela não permanece. O pároco, né, ele levava a pedra. Né? Então, quando a pedra não está, não pode se celebrar. Okay? Então, a pedra ela não permanecia de forma alguma no interior da residência. Né? Agora, no caso de capela, aí é diferente. Né? Aí teria também que ter uma outra documentação, uma outra concessão para capela. Karen, por favor, para deixar a pedra lá. Sim, em primeiro lugar, Civeli, você é uma professora maravilhosa, sou sua fã, sua amiga desde 2013, adorei sua palestra, tudo que você falou foi sensacional. A minha pergunta é sobre a pedra d'ara. Existe tamanho, elas são de tamanho padronizado? Não, olha, existe, já vi 40 por 30, né, 2,5 de espessura é o comum, né, mais 40 por 30, 30 por 30, então é variado esse tamanho, mas mais ou menos em torno dessa, de 30 a 40. Uhum. E existe algum estudo simbólico dessa medida? Por exemplo, 40 por 30, o 4 e o 3. Olha, até onde eu sei, né, nada que coloque, né, aí que insira
alguma informação ou conceito a respeito dessa medida, porque há outras também, há menores, depende muito do material que se tem ali para, do recorte para se inserir a pedra d'Ara. Né? Mas é uma pergunta que eu posso aí verificar, mas, aliás, eu já perguntei, inclusive, em conversa com alguns padres, sacerdotes, que também não me deram essa resposta, porque eu até vi na história do altar cristão, de toda ali aí as alterações aí ocorridas ao longo da história da igreja, mas eu posso voltar a pesquisar, a verificar essa questão da dimensão, se dos 30, dos 40... Tá bom, agora a Miriam, depois do Danilo também tem uma pergunta. Obrigada, Miriam, querida, e parabéns. Imagina. Eu também vou ser breve, Parabéns, Silveli, obrigado, Dom Mauro. Hoje é nosso último dia, estamos encerrando muito bem, mas eu quero te perguntar, Silveli, eu vi numa das imagens que era um oratório de Minas Gerais do século XVIII, aí tinha madeira de jacarandá recortada, é o primeiro que você mostrou. E madeira recortada, entalhada, policromada e dourada. E aí tinha depois Pernambuco, no século XVII. Isso significa que ele foi feito em Pernambuco e foi parar em Minas Gerais? Mas isso? Em Minas, eu coloquei alguma coisa de Minas? Não, ele é pernambucano. Esse é pernambucano. Tá. Esse é pernambucano. Não, eu só queria... Fiquei curiosa, porque sendo oratório uma coisa menor, eu acho que facilitou muito também a circulação de modelos, na medida em que eles reproduziam, às vezes, retábulos de altares de igrejas, Então, eu fico imaginando que encontrar um de Pernambuco em outro lugar do país colaborou para uma circulação de modelos. Só queria saber se é isso mesmo. É Pernambuco, exatamente. Ali, essa é uma produção oriunda de lá, proveniente de Pernambuco. E a gente vê, mas esses modelos, a gente vê aqui realmente também. Houve. Aqui a gente vê São Paulo, muito próximo, com ali nos jesuítas, a gente vê uma aproximação dos colaterais aqui do Embu, claro que sem os elementos que o decoravam, que o ornamentavam, de cunho religioso. Danilo, mas aqui ele é liso, mas esse desenho ele é recorrente. Tá, muito obrigada. Eu também vou tentar ser breve. Muito obrigado, professora Silveli, pela excelente palestra. Eu estava pensando durante a palestra naquela descrição do cônego Raimundo Trindade, dessa colônia que é em trânsito. E aí pensando no oratório como também algo que possibilita esse trânsito, o oratório de bala, esse oratório menor. Se você observa que há uma transformação devocional desses modelos de oratório, dependendo de cada local onde ele se encontra, em cada região da colônia, ou se você encontra certa permanência, certa longa duração desse modelo de oratório, principalmente da devoção. Olha, com relação ao modelo, nós temos características, como no caso, você diz do itinerante, do menor, como no caso da itinerante no sentido de ser móvel, esse mineiro, que é característico da região de Santa Luzia, há também os enconchas, do Rio de Janeiro. Então, há ali séries, podemos chamar de séries, que possuem elementos que nos permite dizer, olha, ali existe um artífice que trabalhou, isso das conchas já 19, 20, e temos, agora, com relação ao sul, você perguntou, é isso? Região sul? Não, perguntei sobre a questão devocional. Devocional. Há uma permanência de certas devoções, ou elas são localizadas por regiões? Então depende, sim, a gente vê nos próprios retábulos, essas indicações. Em Minas, por exemplo,
por meio das confrarias, não é? Então, a gente vê, né, algumas devoções que até, inclusive, não vi, né, essas utilizações em oratórios nesse dito Lapinha. Né? Mas, com relação a, por exemplo, peças, não é, menores, aquelas que não possuem pintura, né, a gente vê muito dos martirizados, é difícil dizer porque as esculturas não são, né? O oratório, ele era construído e muitas vezes a escultura, ela, né, que a gente vê, ela não é a escultura, né, feita para aquele oratório. Isso a gente pode, inclusive, ver nos documentos. Por quê? Lá no Testamento, por exemplo, né, a imagem fica para tal filho, o oratório para outro. Então, né, não há como, né, se pensarmos originalmente, buscar isso lá, né, nessa fase original da feitura, fica muito difícil, né? É mais que a gente pode chegar um pouco mais próximo, vamos dizer assim, são das pinturas, né, que a gente pode aí, né, do repertório, né, pictórico, aí sim. Há muitos martirizados, né, então, que nos leva, obviamente, a pensar, né, nesse sentido. Há também aqueles com os doutores da igreja inseridos, né? Então, sabemos que oriundos de mosteiros. Então, por meio, né, dos elementos ali iconográficos, a gente consegue até, né, buscar a proveniência, né, das peças oriundas de mosteiros, conventos, aí sim, né, aí a gente consegue sim ter essa relação. Agora, de uma forma mais ampla, já fica um pouco mais difícil, porque justamente o oratório que está ali, na maior parte das vezes, ou, né, praticamente todas as vezes, é só a lapinha que a gente, né, pensa que não, porque existe toda ali uma estrutura, né, ali em pedra talco, né, que a gente vê que existe uma conformação, mas em outros, e a gente vê essa mudança acontecer, inclusive, né, na mostra das peças, quando em acervos públicos, né, que muda muito né, as imagens são deslocadas, né, porque, obviamente, não se tem ali informação, né, da imagem, né, que foi ali direcionada originalmente para aquele oratório. Dois pedidos. Muito obrigado. Imagina. Tiago está pedindo o contato dos professores, os palestrantes, que estamos sempre em contato, então podemos fazer a troca aqui entre os contatos. É um pedido do Tiago de Carvalho, pedindo o contato dos palestrantes. O Leandro pede a Silveli alguma referência sobre Pedra d'Ara, então depois podem continuar. Faço sim. Só não vou mostrar aqui, senão dou mal. Não, sim. Já vai começar a nossa badalação, do irmão Pedro. Eu poderia já compartilhar aqui, mas não vou. O irmão mas Pedro eu vou deixar meu e-mail. Eu acho que eu deixei, não, lá na... Sim, mas é bom depois passar outra vez, tá de bom. maneira que... Sim, Silveri, desculpe ter interrompido. Imagina. Pode passar. Sim, de maneira que temos os contatos, já estabelecemos um certo contato, a Karen já está colocando o endereço dela ali, Vou colocar etc. E é isso, eu peço desculpa porque se às vezes eu sou intempestivo quanto à questão do tempo, mas agora, acho que o nosso propósito, a princípio, é estabelecer esse contato, essa troca de ideias, esse diálogo. Então, isso é uma abertura. Então, a partir daqui, hoje temos esses tantos meios de comunicação, às vezes até demasiado, mas podemos continuar o nosso diálogo e espero encontrá-los no ano que vem, se Deus quiser. Agradeço imensamente a todos. A Cláudia, agora que eu te vejo, a Francisca, então todos. A Silveri, muito obrigado, Silveri. Foi excelente a apresentação.